Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a nossa família espiritual e sobre mediunidade. Esse tema é bem, extensivo, mas eu vou tentar aqui trazer de uma forma simples e de uma forma prática, né? Bem, primeiramente a gente precisa entender o que é mediunidade. Então, segundo o livro dos médiuns, todo indivíduo que sente, em graus maiores ou menor, a influência de um espírito é considerado médium. Então, todo indivíduo que já sentiu ou que sente, num grau maior ou num grau menor, a influência de espíritos é considerado médium. Ou seja, todos nós somos médiums. Independente se você é espírita, se você é católico, se você é cristão, se você é judeu, todo ser humano revestido aqui desse corpo carnal que está na Terra também é espírito. E até isso mostra o porquê do ser humano procurar tanto a religião, para se religar com o que é sagrado, com essa força, ou seja, com o mundo espiritual. E quando a pessoa, o indivíduo, tem essa mediunidade aflorando ou aflorada, aí começa então os nossos assuntos aqui do canal. Mas todos somos médiums, independente da sua crença. Ou seja, podemos ser intermédio de uma força para outra. Nós sentimos, através do 5, do sexto sentido, o mundo invisível, a influência das energias do mundo espiritual. Então, eu vejo muito hoje em dia, principalmente ligado ao lado mais cristão, né? Eu não acredito em espírito, mas quando você vai ali no culto, quando você vai ali no seu centro religioso, você está indo buscar o seu espiritual, você está buscando alimento para o seu espírito. Você não vai, lá se alimentar fisicamente, você faz as suas refeições em casa, certo? Você alimenta o corpo. Quando você vai nesse lugar, quando você busca os livros sagrados, quando você ora para Deus, você está fazendo o quê? Comunicando com as forças espirituais. E nós vemos muito, muitos aí sacerdotes, pastores de igreja receberem aí canalização pelo Espírito Santo de Deus. Então perceba que nós precisamos acabar com esse preconceito sobre a palavra espírito, espírita, porque o nosso espírito, todos nós temos e somos espírito. Nós temos um corpo, que um dia esse corpo carnal vai embora e o que vai ficar é a essência, é o espírito. Então todos somos médiuns. Porém, algumas pessoas estão com essa mediunidade fechada, não está aflorada, mas em algum grau aí já sentiu influência das energias espirituais, desse mundo mais sutil. Eu acredito que todos já tiveram alguma experiência que pode-se dizer que foi então uma experiência paranormal, ou de ouvir alguma coisa, ou uma intervenção divina, ou algo que alguém te falou e você percebeu ali que tinha uma energia, alguma coisa diferente, ou à noite em sonhos, dormindo. Todos já tiveram uma experiência extrafísica, sobrenatural. Então, nesse momento, a sua mediunidade que conseguiu perceber essas energias mais sutis. E dependendo aí da crença religiosa, da família, muitas crianças que nascem com uma mediunidade linda acabam aí, meio que amortecendo, deixando ela meio deitadinha, inerte ali,
sem ser uma mediunidade, vamos dizer assim, expressiva, mas com o tempo e no tempo correto, essa mediunidade vai aflorar. Então, assim, hoje, no tempo, né, que nós estamos vivendo, né, esse tempo aí, né, a era que nós estamos vivendo, um tempo que nós tivemos aí muitos testes, né, com doença, com guerras, com muito tumulto na área política, área econômica. Então as pessoas começam a perceber, né, que tem aí um sistema que precisa ser renovado. As pessoas precisam se aproximar mais do seu espiritual, do amor, da caridade, da tolerância, que hoje, principalmente nessa época aí com a política, nós notamos muita intolerância política, intolerância religiosa, preconceito. E isso está na hora de acabar, está na hora de a gente começar então a trabalhar a nossa espiritualidade, desenvolver o autoconhecimento, procurar então desenvolver, né, o nosso lado espiritual. E muitas pessoas estão com a sua mediunidade aflorando. E quando a mediunidade começa a aflorar, eu falo que a gente pensa que a gente vai surtar. Pelo menos comigo foi assim. Eu pensei que eu estava enlouquecendo, eu pensei que eu ia morrer. Eu passei por um desequilíbrio total, porque eu não sabia lidar com isso. Bem, gente, a minha experiência, eu vou contar para vocês, meio resumido. Quando eu era pequena, eu sempre tive muito medo, principalmente à noite. Então, se você tem filhos pequenos, netos, que fazem xixi na cama, que tem muito medo de dormir à noite, que não querem dormir, que falam que tem sonhos aí terríveis, que sentem muito medo, fique atenta, vá aí dar uma pesquisada. Porque comigo, quando eu era pequena, eu lembro que teve uma época que hoje em dia os meus pais são divorciados, mas naquela época o casamento já não era legal e muitas vezes o meu pai abandonava a família e ia embora. E aí a minha mãe ficava então com 7 filhos para cuidar. E teve uma época que a gente não tinha onde morar. E aí a minha mãe, né, foi pedir ajuda, inclusive para uma irmã, né, lá do templo que nós seguíamos, né, culto religioso que nós cultuávamos. E essa irmã, ela falou, olha, tem essa estação de trem aqui abandonada. É um barracão, vocês podem trazer as coisas aqui e morar aqui. Aí eu te deixo um pouco da minha água, dou a água para vocês, né? E a gente pegava nos baldes e a gente morava sem energia elétrica, porque era uma estação de trem abandonada, era uma estação de trem, aqui no interior de São Paulo mesmo, abandonada. E essa mulher morava então de frente com essa estação. E ela falou, olha, vocês podem morar aqui. Gente, para dormir à noite, quando a vela, porque a gente usava vela e lamparina, quando aquela vela se apagava, mas eu escutava tanto barulho, tantos gritos, tantos choro, eu escutava choro, pedido de socorro. E eu era pequena, nem lembro qual era a minha idade, mas eu sei que eu queria dormir encostada e dando mão para minha irmã mais velha. Coitada, eu judiei das minhas irmãs mais velhas, de tanto medo que eu tinha, porque eu, na verdade, né, era uma criança, mas eu tinha a mediunidade, né, auditiva, eu era clareaudiente, eu tinha capacidade aí de ouvir e de sentir também a dor, o sofrimento daqueles espíritos. Então, para mim, dormir, quando começava a anoitecer, já era um pânico total. E a minha família, sendo aí religiosa, cristã, não entendia, eram muitos filhos, minha mãe teve 7 filhos, não tinha como, né? Ela trabalhava o dia todo, às vezes até a noite, e a gente morava nesse lugar que não tinha energia elétrica e era só vela, então era vela o tempo todo. E hoje em dia eu sei o simbolismo da vela. Quando você acende uma vela, né, você vai fazer uma prece, uma oração,
é muito importante você direcionar para que você está acendendo aquela vela, para quem você está oferecendo aquela vela, aquela chama. Ah, eu vou acender uma vela porque eu quero me conectar com o meu anjo da guarda, ou então com esse santo, com essa santa, ou com esse orixá, com esse guardião. É importante você intencionar, porque quando você simplesmente acende uma vela, espíritos aí sofredores, espíritos aí que estão, né, por todos os cantos, vêm e são atraídos pela chama daquela vela. Então, principalmente você, se você tem costume de acender uma vela, né, de 7 dias na sua casa, intencione, né, coloque aí uma intenção para quem é, para que é para o meu anjo da guarda, é para santo, é para Deus, é para Jesus, é para o meu orixá. É muito importante você fazer isso. E nós morávamos no barracão, era vela à noite, não, né, oferecia, não colocava intenção para ninguém. É uma estação de trem, com certeza deve ter acontecido morte, deve ter acontecido, até por ser uma estação abandonada, sofredores que habitavam ali. Teve vários assassinatos ali. Depois de muito tempo eu vim a descobrir, né, hoje em dia, conhecendo, que eu tinha a mediunidade, eu já era sensitiva, já era intuitiva, já tinha aí a mediunidade de cura, a mediunidade, né, de audição, era clareaudiente. E como a família não se atentava, nem tinha época para aquilo, e era de uma outra linhagem, né, de uma religião mais cristã, acabou ficando por isso mesmo. Mas assim, a minha vida inteira eu nunca fui feliz e eu nunca me senti parte desse mundo. Eu só vim a me sentir uma pessoa, um humano aqui encarnado, né, com vontade de viver, quando através das medicinas da floresta, ayahuasca, cambô, rapé, eu vim a descobrir que eu tinha, né, essa mediunidade que precisava ser aflorada e desenvolvida neste plano aqui, nessa reencarnação. Aí a minha vida começou a ter um outro sentido, aí eu comecei a entender o porquê dos meus transtornos emocionais, das minhas crises de ansiedade, que eu fui diagnosticada há 15 anos atrás com um transtorno de ansiedade generalizado. Aí eu vim entender, e aí eu vim então a resgatar aquela mediunidade que eu tinha então adormecido, que a própria espiritualidade tinha então, para o meu bem, deixado ela ali dormente, né, num estado ali não evidente. Então assim, gente, se você está aí desconfiado, ou se você está assistindo esse vídeo, já é um indício de que você conhece ou você está com a mediunidade aflorando, seja sensitiva, intuitiva, de pressentimento, tem vários tipos. Nos próximos vídeos a gente fala um pouco sobre as características de cada mediunidade, que são muitas. Vai dar assunto aí, eu acho que para o ano todo, mas é importante a gente saber. E a nossa família espiritual. Por que desenvolver a mediunidade? Por que cuidar da nossa mediunidade? Por conta exatamente desse sentido que eu falei para você. Esse sentido que a minha vida nunca, casamento era vida profissional, emocional, social, nada fazia sentido. Às vezes eu perguntava, por que eu tô aqui? Muitas vezes eu pensei mesmo em acabar com a própria vida e cheguei até a tentar algumas vezes fazer isso. E depois, através das medicinas da floresta, né, em 2014 eu já comecei a trabalhar o autoconhecimento, depois mais para frente vim conhecer as medicinas, então comecei o meu desenvolvimento mediúnico. Por quê? Outro fator que eu gostaria de comentar com vocês, da nossa família espiritual. Se nós somos espíritos, se nós somos eternos, e essa carne aqui, né, esse corpo né, ele vai morrer daqui a um tempo, mas o nosso espírito é eterno e a gente já existia além dessa reencarnação, nós temos a nossa família espiritual. Eu gostaria de fazer uma metáfora com você.
Se você aí tem um filho, um primo, ou um conhecido, um amigo, e esse amigo viaja, ou então ele vai embora para outro país, né? Nem eu tenho conhecidos que foram embora para Portugal, estão morando lá. O que a gente sente? Saudade. Quando a gente sente saudade, principalmente se for alguém da nossa família, um irmão, uma filha, o que a gente faz? A gente quer o contato. Aí a gente pega o celular, a gente manda uma mensagem, a gente manda um vídeo, a gente liga. Por quê? Porque a gente quer notícia, a gente quer se comunicar com essa pessoa. O mesmo acontece com o mundo espiritual. Antes de você reencarnar aqui, você tem uma família espiritual. A sua ancestralidade está toda lá para trás. E ela tem saudade de você. Ela quer se comunicar com você. Ela quer que a sua vida, que você evolua, que você encontre o amor verdadeiro, o amor incondicional, que você viva bem. Então a mediunidade, para mim, teve um novo sentido, um novo significado, né? E eu até deixei aí de achar que eu estava ficando louca, porque quando começou a florar, gente, o meu emocional virou uma bagunça. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu acordava chorando, do nada eu sentia a minha mão formigando. Eu não sei se vocês, aí alguém que está assistindo, sente esses sintomas. Depois eu fiz o reiki, eu descobri que eu tinha que passar essa energia, porque é muita energia acumulada, me fazia mal. À noite, assim, eu sentia as palmas da minha mão formigando, parece que estava pegando fogo. O emocional uma bagunça, o meu fígado virou, entendeu? Muito choro, muita tristeza, muita angústia. Aí eu vinha descobrir que era a mediunidade sensitiva que estava aflorando e que eu precisava trabalhar, equilibrar essa mediunidade e entrar em contato e pedir ajuda para a minha família espiritual, porque como eu disse na metáfora, a sua família espiritual quer se comunicar com você. Então, os dons mediúnicos, a mediunidade, ela é um canal para isso, para você se comunicar, para você sentir a energia, para você sentir então as intuições que toda a sua ancestralidade, os seus mentores de muitos anos atrás, que já estão mais evoluídos que você, mas eles te acompanham, fora o nosso anjo da guarda que todo mundo tem desde quando nasce. Mas nós sabemos que o anjo da guarda é diferente de mentor. Anjo da guarda é um anjo, ele nunca esteve materializado aqui em corpo nessa terra. Já os nossos mentores, a nossa família espiritual, sim, eles já passaram por aqui, só que eles estão mais evoluídos e ainda em evolução. Então, por isso que muitas vezes, né, num terreiro de Umbanda, você sente aí incorporar o caboclo, preto velho, enfim, é toda aí os seus mentores, né, de muitos anos atrás, são espíritos aí que têm afinidade com você, que têm amizade com você, que vêm para te ajudar e ajudar o próximo. E se você tem mediunidade, mas assim como eu ainda não desenvolveu a incorporação, eu tenho a mediunidade intuitiva, de cura, sensitiva em mim, né? A mediunidade de empatia é muito forte. Tanto é que eu não consigo ficar muito tempo em lugares assim com festa. Agora mesmo que passou essa época do Natal, do Ano Novo, eu fiz um retiro, tipo, eu passei retirada. Eu amo a minha família aqui, a minha família, né, carnal aqui. Eu sei que nós temos, né, esse amor, mas infelizmente você chega no estágio da sua vida que através do autoconhecimento que você procura então meio que se poupar, porque eu estou aprendendo ainda. Eu passo aqui para vocês nos vídeos as minhas experiências, mas eu sou um bebezinho. A mediunidade para mim é tudo muito novo. Eu vim a descobrir há 1 ano atrás, é 1 ano. É como se eu estivesse no útero, eu não sei nada, mas o pouco que eu sei e os estudos que eu faço, que eu estudo muito, leio muito, praticamente aí mais de 6 horas por dia eu dedico todos os dias, né? 3 horas na parte
da tarde e 3 horas na parte da noite, da madrugada, eu tiro para os meus estudos, para as minhas canalizações, orações. Por quê? Porque hoje eu percebo que a minha vida tem um outro sentido e que essa mediunidade sensitiva que aflorou, né, muito forte de empatia, precisa ser equilibrada. Né? E assim, gente, a mensagem final que eu quero deixar para vocês: se você tem alguém aí na família que tem sintomas, né, de mediunidade sensitiva, empata, independente da religião, começa a estudar. Tem o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tem vários outros livros, né, que você pode aí, no próprio Google, se você digitar aí, você acha, né, muitas coisas falando sobre mediunidade, sobre a nossa família espiritual, sobre os mentores, como se aproximar dos nossos mentores. Então, se você está passando por um período da sua vida que você sente aí que coisas muito estranhas andam acontecendo, né? Ou que você deseja se comunicar com a sua família espiritual, porque se você se sente que você não é daqui, né? Eu falo que muitas pessoas têm aí a sua origem cósmica, né? Os seus irmãos, né, de outras galáxias, e que sentem, né, falta deles. O nosso espírito sente um vazio, como se fosse uma saudade dessa família espiritual. Então, quando você desenvolve a sua espiritualidade, quando você busca ser uma pessoa melhor, se você não tem religião nenhuma, você não precisa sair correndo atrás de um centro kardecista, você não precisa ir numa casa espírita. Comece fazendo os seus estudos dentro de casa. Procure aí, reserve um tempo para a sua oração. Peça aos seus mentores espirituais para que amparem você, para que te deem, então, fortalecimento, direcionamento. Melhore como pessoa, busque ser uma pessoa melhor. Quando você faz isso, você está trabalhando a sua espiritualidade e automaticamente a sua mediunidade, porque elas, né, são coisas muito interligadas, percebe? E a sua família espiritual, ela lá no mundo espiritual pode te dar um amparo, desde que você esteja aberto para isso. O Deus soberano, o grande espírito, a energia criadora, fez tudo o que existe, né, na Terra para nos auxiliar. E o mundo espiritual, as energias são coisas reais, que hoje, infelizmente, tem muita coisa que a ciência já, né, comprovou, mas quando chega mais para o lado da energia primordial, mais para o lado religioso de Deus, a ciência para os estudos. Mas a gente sabe da nossa origem, a gente sabe que tem uma energia primordial, que nós somos espíritos, que nós somos eternos, que nós somos centelha divina e que aqui na vida, a vida não é só trabalhar, dormir, ganhar dinheiro e pagar conta, certo? E que mesmo que hoje em dia as pessoas que são mais materialistas, né, que querem dinheiro, 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 se adquirisse todo o dinheiro do mundo, com certeza iria continuar tendo dificuldade, não iria ter mais dificuldade com o dinheiro, mas iria ter outra dificuldade, outra situação que iria fazer o mesmo mal com a situação atual sem dinheiro. Ou seja, o que nos alimenta é a espiritualidade. O que dá sentido para a vida é o mundo espiritual, porque nós somos ser espiritual vivendo uma experiência temporária e humana. Bem, gente, gratidão. Espero vocês aí no nosso próximo vídeo. Deixe o seu curtir, hein? Apoie aqui o nosso canal. E compartilhe com alguém aí que você saiba que esteja precisando. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.